Vamos embora com muitas notícias nesta terça-feira. Quando você estiver vendo isso daqui, talvez eu já esteja rumando a Taubaté para o primeiro jogo da Copinha do Fluminense. Estarei lá em Taubaté, vou fazer bate-volta junto com o Fio, vou trazer conteúdo de lá. Mas, é claro, o Fluminense estreia hoje contra o Porto Vitória. Mas o assunto nesse momento aqui não é Copinha, isso porque a gente tem notícias. Tem notícias sobre a tabela do Campeonato Carioca, você já pode se atualizar. Muita gente me manda mensagem, tipo, vou viajar pro Rio e tal. Já pode se atualizar, entender aonde vai ser transmitido. E pode ter jogo no Espírito Santo, hein? Eu vou falar melhor sobre isso. Tem notícias sobre a reapresentação, sobre Martinelli e a Turquia atrás dele, e também sobre a renovação de Natan. Bem, vamos embora. Vinheta do Giro de Notícias. Vinhetinha nova, né? Todo o pacote gráfico aqui sendo refeito também, mais uma vez. Obrigado ao Chico Fávaro. Xiga o Chico Fávaro lá no Instagram, quem dá essa moral, fazendo as vinhetas aqui do canal, ó, todos os nomezinhos, você já viu minhas redes sociais. Agora você vai ver, ó, que você tem que se inscrever, que tem que deixar o like, que tem que compartilhar esse vídeo e que você tem até que comentar aqui embaixo também a sua opinião sobre essas notícias. Dá essa moral aqui pro canal, a gente tá dando as melhoradas aí também. Valeu, Chico, que sempre dá essa moral aqui pra gente. Bem, agora sim, vamos embora, vamos falar dos assuntos. Isso porque a gente começa falando sobre a reapresentação do Fluminense. Eu vou botar até aí na tela algumas fotos, né, que foram disponibilizadas lá no Flickr, a rede social de fotos lá do Fluminense, ó, tá aí na tela. Muitos jogadores se reapresentando, até o Matheus Ferraz, ó, tava se reapresentando ali. Esse daí é aquela palestra ali, aquela conversa inicial com o Fred, com o Paulo Angione, o Mário Bittencourt tá lá ao fundo também, ó. Bem, com todo o corpo de futebol. Eu vou passando aqui e vou comentando as notícias que eu tenho que comentar. Isso porque, tá? O Fluminense se reapresentou nessa segunda-feira. Na verdade, o Fluminense se reapresentou nessa segunda-feira. Os jogadores já fizeram ali alguma coisa e tal de academia, principalmente. Um trabalho ali no campo. Não foi aquela reapresentação já de, nossa, treino com bola e etc. Até porque é um foco muito maior na parte física. Só que você vai perceber que 5 pessoas, ao longo das fotos aí, você vai conseguir perceber, 5 pessoas que deveriam estar aí não estão. A primeira delas, Fernando Diniz. Até o momento a gente está vendo muito mais a parte física, tá aqui até o Giovani, ó, que foi anunciado, o reforço vindo do Ajax foi anunciado nessa segunda-feira. Enfim, muitos jogadores que deveriam estar aí não estavam, mas vamos falar primeiro deles. Vamos lá, Fernando Diniz. Por motivos de família, uma questão de um pedido familiar, foi a notícia até que o Marcelo Neves trouxe. Fernando Diniz não esteve no CT nessa segunda-feira. Uma questão familiar, a gente não chegou, não conseguiu ali acertar 100% o que é, mas também, assim, quando se trata de uma questão familiar, é até aquele negócio, tipo assim, pô, importa até pouco. Às vezes a gente não... A vida do cara, ela é pública, mas ela não precisa ser publicizada o tempo todo. Mas o Diniz já chega no dia 4, na quarta-feira, lá no CT, até porque também essa primeira parte foi feita toda pela equipe do time. Vocês estão vendo que é a parte muito mais sem bola, é uma parte muito mais física, feita pelo Wagner Bertelli e pelo Marcos Seixas, mas também ali com a questão do Eduardo Barros, né, que é o auxiliar do Fernando Diniz, também de questão técnica, né? A gente também fala de outros dois que não vieram porque estão fora do Brasil, Germancano e John Arias. Esses dois passaram o ano novo com as suas famílias na Argentina e na Colômbia, e por questão de logística eles estão vindo para o Brasil e vêm, né, ao longo dessa terça-feira e vão treinar no Fluminense na quarta-feira normalmente. Só para deixar claro, tá? Alguma coisa que chegaram a comentar também. Pô, Gabriel, mas esses jogadores só vão começar a treinar, não teve uma férias. Então, os jogadores não estavam necessariamente de férias. Eles estavam fazendo treinamentos físicos e tal. Tudo isso fora também do Fluminense. Quem acompanha os stories de Germancano, por exemplo, via que ele estava o tempo inteiro se mantendo bem fisicamente, fazendo exames, etc. Tudo aquilo que poderia ser feito na representação, ele já vem mantendo a forma física já há um bom tempo. E não só mantendo a forma, mas também fazendo treinamento físico. E por último é o William Bigode, o penúltimo, na verdade, é o William Bigode, que está em licença paternidade. Você vai falar, pô, mas o Nino teve filho. Então, o Nino é uma situação diferente do William Bigode. Ele tá com a família, a gente sabe que o William Bigode teve um problema familiar bem sério em relação a filho, né, no último ano, né, no penúltimo ano, na verdade, 2021. Enfim, então nesse momento ele tá com a esposa dele também, tá junto, tá certo também como pai.
E aí se reapresentam, todos esses se representam na quarta-feira, dia 4. Quem é que você não viu nas fotos que estão passando por aí? Esse aqui é o Vitor Mendes, o zagueiro novo que chegou, lá atrás está o Eduardo Barros. Enfim, quem é que você não viu nessas fotos? Ele mesmo, Nathan. Por quê? Porque Nathan, a negociação dele com o Fluminense pode melar. A renovação. Pra quem não se lembra, tá? Nathan tem contrato com o Fluminense até o dia... na teoria, o Nathan tinha contrato com o Fluminense até agora, né? Até o dia de hoje, nesse momento, ele é jogador do Atlético Mineiro, porque ele estava emprestado pelo Galo. O Fluminense pagou 500 mil reais pelo empréstimo, pagou o salário de Nathan ao longo de toda a temporada, cerca de 430 mil reais, e aí pagou ao longo de toda a temporada, Nathan jogou, acabou o empréstimo, ele volta pro Galo. O Fluminense foi e negociou com o Galo, falou, olha, eu vou te pagar mais um valor, você me empresta ele de novo? O Galo, beleza, te empresto. Ele foi reemprestado ao Fluminense, só que aí precisa do jogador dar ok. E, segundo o Vitor Lessa, foi isso que travou. Muita gente estava comentando isso, né? Tipo, vá lá, Nathan não foi anunciado ainda, Nathan não foi anunciado ainda, Nathan não foi anunciado ainda. E bem, tá aí. O Vitor Lessa trouxe isso como informação de que o Fluminense, neste momento, não acertou ainda a renovação do contrato de empréstimo com o Nathan por conta do pai do jogador, que é quem cuida da carreira. Explicando, tá? O pai de Nathan, que é quem cuida da carreira do jogador, pediu mais, segundo o Vitor Lessa, pediu mais dinheiro para renovar o contrato de empréstimo com o Fluminense. Vale lembrar uma coisa, tá? Nathan, quando ele tem um salário de cerca de 400 mil reais no Atlético Mineiro. Quando ele se muda pro Rio, o Fluminense coloca, eu não tô lembrando exatamente dos valores, mas é algo tipo 32 mil reais a mais no salário, que era como se fosse uma moradia, um auxílio moradia pra ele, algo assim. É até algo que depois eu fui pesquisar e é meio que de praxe em empréstimos, assim, quando o cara tá muito habituado numa cidade. Tipo, Nathan tinha casa e tal, tinha tudo em BH, pra ele vir pro Rio de Janeiro ele teria que fazer aluguel, fazer tudo isso, e isso é meio que de praxe, tipo, senão pro cara não é interessante ele sair do Atlético e vir pro Fluminense, que ele só vai gastar mais dinheiro, porque ele teria que manter o aluguel de BH e manter o aluguel do Rio, enfim. E aí, ou seja, já subiu o valor um pouco, e ele agora quer subir mais o valor, segundo o Vitor Lessa. E o que fez com que essa renovação acontecesse agora, essa conversa acontecesse agora no dia 2 de janeiro? O fato de Nathan ficar incomunicável na maior parte das férias. Nathan gosta de pescar, ele vai pro interior da roça de não sei aonde e não tem comunicação com ele. Então assim, ainda nas notícias e ainda recapitulando um pouco, Nathan, a princípio, o Fluminense não tentaria uma compra de Nathan nem nada. Lembrando que ele tinha uma opção de compra ali no contrato dele. E o Atlético não queria emprestar. O Fluminense só faz uma carga maior para manter Nathan porque o Diniz pediu. E falou que queria contar com o jogador para 2023. E aí o Fluminense faz uma carga maior, consegue na negociação o empréstimo dele e o traz pro elenco de 2023. Ou pelo menos acerta com o Atlético Mineiro para ele ficar pro elenco de 2023. O Nathan pedindo esse valor, eu não sei pra onde vai a negociação. Porque, vamos lá, Nathan foi horroroso no ano de 2023? Não foi. E não adianta a gente colocar em perspectiva. Tava até debatendo lá no grupo do WhatsApp dos padrinhos, falando sobre isso. Falando, cara, quem acha que Nathan foi horroroso no elenco de 2023, foi ruim, foi muito mal, tá com o pensamento inverso daquele que eu sempre falo. Quase caiu o microfone. Daquele que eu sempre falo que a gente tem que pensar, cabeça de pobre, né? Só pode ter um jogador bom e se tiver reserva pra esse jogador bom, tá errado, que tinha que buscar de outra posição. Eu brinco que às vezes a gente tem cabeça de pobre nesse ponto. O cara que acha que Nathan foi muito mal nessa temporada tá com cabeça de rico. Acha que todo mundo é John Arias, que vai fazer uma temporada fora do normal nesse ano. A temporada de Nathan foi normal, pô. Foi boa, foi ruim em alguns momentos. Foi boa, por exemplo, quando... Tanto que ao longo do ano a gente deve ter ficado, sei lá, uns 7 ou 8 meses a gente deve ter pedido Nathan de titular pelo menos uma vez. Porque ele entrava muito bem, rendia 2, 3 jogos, caía e oscilou muito. E aí vem o outro lado, que é, a temporada de Nathan foi boa pensando na expectativa? Aí não. Pra mim, ela foi ok. Agora, a expectativa e o custo de Nathan não mostram uma boa temporada. Entende a lógica?
Então, você, dedinho nervoso, que já tava comentando aí, Gabriel, sou boa a temporada de Natan, aliás, só vou gastar 400 mil para o jogador. Não. Eu achei que a temporada foi ok para um reserva do que o Fluminense queria ser. O que o Fluminense queria ser? G4 e tentar um título. Agora, pensando no custo que era feito, não. Dá pra pegar um outro jogador com o mesmo valor de Natan? Cara, você vai achar no Brasil alguns jogadores que talvez recebam parecido com isso. O problema é tirar ele dos clubes que eles estão. Por exemplo, tá? Até dei esse exemplo lá. Gabriel, 440 mil. Não dá pra achar um outro jogador bom, assim, melhor do que o Natan por esse valor? Dá, mas a gente tá oferecendo 440 mil no Natan e ele não quer. E aí? Entende a lógica? Ele vale isso? Não, mas ele tá oferecendo e ele não quer. Então é uma negociação complicada. Pra mim, tá? O elenco precisa ser qualificado. Natan vai fazer falta? Não sei. Ele pode fazer falta ao longo da temporada se ele não renovar. Pode acontecer. A gente tem o Lima, tem o Iago, tem a chegada do Giovani agora também. Talvez até tenha relação com essa não renovação de Natan. Isso pode também estar acontecendo. A posição, ao que parece, lembra um pouco um e o outro. Mas pode ser que seja, pode ser que não. O meu pensamento é só o seguinte: se o Natan tá realmente pedindo mais, aí é meio desaforo. Aí é meio complicado, porque a temporada dele não foi pra pedir mais. É falta de noção do jogador. E aí é aquela história, né? Jogador que não tem noção pra negociar. Enfim, até perguntaram se o Natan não é irmão do Miguel, né? Do Miguel, porque o pai dele tá ferrando a carreira dele. Enfim, vamos ver, vamos esperar. Vamos esperar pra ver onde é que vai parar essa confusão toda aí do Natan com o Fluminense e esses pedidos a mais. Vamos para a próxima notícia. Seguinte, olha só. Foot Fanatics, o link tá aqui na descrição. Tem o cupom final 10, que vai te dar direito a 10% de desconto. E esse precinho dessa calça aqui do Fluminense, ó, essa calça verde, eu tenho a azul dessa aqui, é boa pra cacete. Sabe o que é boa essa calça aqui? Pra quem anda de bicicleta. Muito boa pra quem anda de bicicleta, até pra viajar também. Eu viajo de vez em quando, eu não quero botar calça jeans, tá? Porque botão incomoda pra quem, pô, vai ficar mó tempão ali sentado no avião ou no ônibus, alguma coisa. Essa calça é muito boa, verde, combina com a camisa do Fluminense, não com essa aqui. Essa aqui tá um pouquinho, fica meio mangueira, né? Mas combina com algumas camisas do Fluminense. E tem lá na Foot Fanatics, esse precinho aqui cai, ó. Já cai pra 140 e alguma coisa, quase 140 reais aqui já. Tem nesses tamanhos. E lá na Foot Fanatics também, o link tá aqui embaixo na descrição, tá? Pra quem queria a camisa laranja de goleiro ou a camisa azul, tem lá na Foot Fanatics, tá? Muita gente tava querendo as camisas de goleiro do Fluminense dessa temporada. A azul tem todos os tamanhos, a laranja tem até o tamanho G. Essa camisa é muito maneira, eu gosto de quando o Fluminense usa laranja. Tudo isso tem aqui no link que tá na descrição, usa o cupom final 10, que esse preço aqui já vem pra menos de 250 reais. Já cai um descontaço. Vai lá, link tá aqui embaixo na descrição. Próxima notícia, a gente fala sobre turcos querendo o Martinelli. Bem, notícia essa mais rápida, do Paulo Brito, Netflu, de que o Fenerbahçe, a proposta seria por... Segundo o Netflu, a proposta seria de 4 milhões de euros. Só que eles dizem que é 2 milhões e meio de euros por 60% de Martinelli, né, que é do Fluminense. 2,5 milhões de euros por 60% do Fluminense, equivaleria a uma proposta global de 4 milhões de euros. Segundo o Netflu, essa publicação sobre o Martinelli no Fenerbahçe foi dada há um tempo atrás e estava condicionado, eu falei disso aqui, a venda do jogador, dos Jadze, sei lá como é que se falava o nome do jogador do Fenerbahçe. E agora não estaria mais condicionado uma coisa a outra, não. Enfim, vamos aguardar. Alguém vai ser vendido, acho 2 milhões e meio pouco pro que o Martinelli entrega, mas alguém vai ser vendido. Enfim, então vamos esperar, assim, a gente tem que ter a proposta para poder avaliar, não dá para avaliar por enquanto só por sondagem ou algo desse tipo. E a última notícia desse vídeo, ela é sobre a tabela do Campeonato Carioca. Bem, vou botar a tabela aí na tela, né, a tabela a Ferg divulgou com bastante antecedência, né, hoje é dia 2, o campeonato começa no dia 12, tá, pô, 10 dias é tempo pra cacete, se você não achar isso, você tá errado, a Ferg tá sempre certa. Mas... Vamos lá, ó. O Campeonato Carioca, ele começa com um jogo adiantado da 5ª rodada. Ele começa com um jogo da 5ª rodada, exatamente, esse é o Campeonato Carioca. Pra deixar claro, a Ferg já desmembrou e já anunciou a transmissão dos 8 primeiros jogos, e esses 8 primeiros jogos do Fluminense terão transmissão, tá? Da Band na TV aberta. O Fluminense vai estrear no sábado, às 4 horas da tarde,
Seria o primeiro jogo do Campeonato Carioca? Não, o Nova Iguaçu começa primeiro aqui, né? Mas vai estrear sábado contra o Resende, lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, dia 14 de janeiro. E basicamente depois o Fluminense joga nos finais de semana, no domingo, às 6 horas. O horário da Band é sábado, 4 horas, e domingo, às 6 horas. Vai transmitir futebol em 2 horários a Band no final de semana. No meio de semana, que é a segunda rodada, o Fluminense joga pela primeira vez no Maracanã, no horário da Band, que é um horário terça, um horário quarta. Terça, 9h10 da noite, Fluminense estreia no Maracanã, né, a segunda rodada, contra o Nova Iguaçu. O horário da quarta à noite é no horário das 9h10, tá? Então aí continua, né? Depois, o Fluminense no final de semana seguinte vai pegar o Madureira. Esse jogo não será em Conselheiro Galvão. E por que não será em Conselheiro Galvão? Essa informação é do Vitor Lessa. Eu apurei também essa informação, mas o Vitor Lessa postou primeiro de que esse jogo não seria, porque eu olhei e falei, cara, Conselheiro Galvão não tem refletor. Esse jogo não pode ser em Conselheiro Galvão. E não vai mudar o horário, porque a Band transmite o jogo domingo 6 horas. E não se muda o horário de jogo da TV. Então esse jogo tinha que ser domingo 6 horas e não pode ser em Conselheiro Galvão. Aí eu fui apurar, mas o Vitor Lessa publicou primeiro. E aí, eu sei que tem gente que me assiste e é fã que tá querendo ser jornalista, etc. E isso é uma lógica jornalista bem simples até, e até meio básica, acho que até quem não é jornalista sabe disso, que é tipo, se o Lessa apurou primeiro e eu também apurei, mesmo que eu também tenha apurado o crédito, eu preciso citar aqui o crédito ao Vitor Lessa, porque foi ele que deu a notícia de fato em primeira mão. E que notícia é essa? É boa pra galera do Espírito Santo, tá? É que o jogo pode ir pra Cariacica, e se for em Cariacica estarei lá. Ou estarei aí, se você tiver. 22 de janeiro, o jogo ou vai pra Volta Redonda, porque o Madureira precisa mandar esse jogo em um lugar que tenha refletor, ou vai pra Cariacica. O Fluminense tenta negociar pra levar esse jogo, o mando é do Madureira. No ano passado, vocês vão lembrar até o primeiro gol do ano do Fluminense, o Fluminense estreia com um Bangu, no Luso Brasileiro, né? Perde de 1-0, e o segundo jogo era contra o Madureira, no Conselheiro Galvão na teoria, mas o jogo precisava ser no final de tarde e tal. O Madureira preferiu levar esse jogo pra Volta Redonda. Então agora o Madureira tem a preferência de levar esse jogo para o Raulino de Oliveira, o Fluminense trabalha para que o jogo seja em Cariacica. Ano passado o Fluminense tentou levar um jogo contra o Botafogo pra Cariacica, não pôde. Acho que teve 2 momentos. Teve um momento por causa de Covid no ano retrasado, e teve um momento no ano passado também. No ano passado também teve um momento de Covid, e teve um momento teve um jogo que era um show também. Tinha um show marcado lá. Então, o Fluminense tá tentando levar pra Cariacica esse jogo no dia 22 de janeiro. Vou torcer que dê certo, né? Assim, o jogo em Volta Redonda, pô, já vai ter o anterior e tal. Meio merda. E aí continua, né? Só pra atualizar a tabela pra galera que vai viajar e que vem de fora, quer ver o Fluminense. Dia 25 de janeiro, quarta-feira, 9h10, Fluminense Boa Vista no Maracanã. A quinta rodada o Fluminense joga no domingo, 6 horas, como eu falei, é o clássico contra o Botafogo no Maracanã. Na sexta rodada, o Fluminense joga no meio da semana. Também joga na Band. É o jogo contra o Volta Redonda, às 9h10 da noite, de uma quinta-feira. Exatamente, não entendi exatamente porquê, talvez... Não sei se... Deixa eu conferir isso aqui. Como eu suspeitava, o dia 1º, essa data aqui, base, né, de fevereiro, ela é data de Libertadores. Então pode ser que estejam tentando fugir da Libertadores com jogos na quarta, o Flamengo joga na quinta, o Fluminense joga. Então, quinta, Volta Redonda e Fluminense no Raulino de Oliveira, 9h10 da noite. A sétima rodada, o Fluminense joga 6 horas, no domingo, contra o Audax no Rio, no Maracanã. E a oitava rodada, até aí foi onde desmembrou, Fluminense joga no Maracanã, 6 horas, contra o Vasco. Todos esses jogos do Fluminense terão transmissão em TV aberta da Band. Ficou faltando só a 9ª rodada, que é a Fluminense Portuguesa no Maracanã. A 10ª rodada, já é depois do Carnaval aqui, né? A 10ª rodada, que é Bangu e Fluminense, a princípio em Moça Bonita, também no final de semana. E a 11ª rodada, que é o Fla-Flu, aí, enfim, lá no dia 8 ou no dia 12 de março, também no Maracanã, mas esses não tem ainda data, horário e transmissão. Fla-Flu tá na Band, né? Isso é certeza. Beleza, tamo junto. Vídeo longo porque eu vou pra Taubaté. Então, você vai ter que esperar eu chegar em Taubaté pra eu gravar vídeo. Tamo junto, até a próxima. Se gostou aí das novas vinhetinhas, dos novos negócios, pô, se inscreve aqui, dá o like, compartilha e comenta aqui embaixo também. Chico manda bem demais. Vou botar até pra tocar aqui a vinheta do Giro de Notícias pra poder encerrar o vídeo de novo. Tamo junto, valeu.